glória. Grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Eu trouxe o vídeo. Se os irmãos puderem colocar, nós vamos entrar na palavra e vamos fazer a oração da fé, a explosão de milagres. Aleluia. Pode colocar. Depois os irmãos acessem as redes sociais, irmãos. Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Condenado a uma eternidade longe de Deus, a uma eternidade nas trevas, no inferno eterno, irmãos. Essa é a verdade. E estes sinais seguirão aos que crerem no nome de Jesus. Nós iríamos impor as mãos sobre enfermos e eles seriam curados. Problemas no joelho. Essa irmã ia operar o joelho na quarta-feira, isso foi no domingo. Ela ficou muito tempo nessa expressão de gratidão a Deus, testificando ali que as dores desapareceram, o Senhor restaurando ali braços, problemas nas vértebras lombares, pernas mais curtas se alinhando. Essa irmã também tinha problema na coluna e dava um desnivelamento aqui, ó. Eu não sei como acontece, eu só sei que no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, sinais e prodígios. Problemas no joelho também essa irmã. Essa criança tinha artrite idiopática juvenil, uma doença autoimune. Ela viu Jesus na plataforma e anjos de Deus e caiu debaixo do poder de Deus, irmão. 100% curada, problemas na perna. Esse irmão, eu estava lanchando com o pastor, quando esse irmão, o presbítero do Senhor, começou a curar ele. Isso foi na cidade de Toyota, no Japão, em 2019. Problemas na coluna, problemas no joelho. Problema nos pés. Isso para Deus é fácil, irmãos. O Deus que criou as galáxias, criou as sementes, o DNA, os animais, mover um pé, levantar, girar. As pessoas ficam impressionadas, sabe? Nós servimos a um grande Deus. Problemas no ombro. Fecha os olhos. Segura aí, a unção vai vir forte, Senhor. Aleluia, aconteceu hoje aqui, muito parecido. Esse irmão que está com a muleta aqui, ó, é o pai do pastor. Ele ia operar, colocar estentes na veia, uma veia grande que tem aqui na safena da perna. O Senhor levantou a perna dele 90 graus. Os médicos só tiveram o trabalho de dar anestesia geral, abrir e falar: ué, foi curado, não precisa de mais nada. Os médicos não entenderam nada. Na mesma reunião, problema no ombro. Amém? Pode, obrigado, irmão. Depois os irmãos acessem. Nós vamos ver ao vivo hoje aqui, amém, irmão? Eu não posso viver de vídeos da semana passada, do mês passado. Deus tem coisas novas para realizar hoje, amém? Muito mais Ele tem para fazer. Eu trouxe alguns exemplares do nosso livro, os 10 mobilizadores da unção da cura. Que é isso, irmão Davi? São 10 acionadores, 10 chaves de acesso que mobilizam, que movem a unção. Você que ama o ministério de cura e você quer saber mais sobre cura divina, é um manual prático, irmãos, fruto de 17 anos. Eu e Márcia saímos com uma pá, cavando Marcos 16 para que se tornasse realidade na nossa vida. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A palavra só vai funcionar para você quando ela se tornar realidade no seu coração, amém? Inclusive o pastor Alex, que está aqui conosco nessa noite, a ministra Fabiana, meu amigo de longa data, é um dos que fizeram o prefácio desse livro. Tenho a honra de estar com ele aqui. Curando os enfermos, de Charles e Francis Hunter. Oh, glória a Deus. Quantos já ouviram falar de Charles e Francis Hunter? Ué, só o Alex e a Fabiana lá atrás. Levanta a mão, quem já ouviu falar de Charles e Francis Hunter? Oh, você precisa ler sobre Charles e Francis Hunter, irmãos. É um casal, ele era contador nos Estados Unidos, pessoas comuns, donas de casa.
ele, Charles e a Francis, e eles treinaram milhares de pessoas no nosso globo terrestre, com o dom da cura. Deixa aí, não se preocupem, irmãos. Treinaram milhares de pessoas para serem usadas por Deus. Cuidado com ele. E eles têm a frase, a máxima: se Charles e Francis podem, você também pode. Se Jesus fez, eu também posso fazer, porque ele falou que no nome dele nós faríamos as mesmas coisas. E nas reuniões deles, mais de 400 pessoas eram curadas de uma vez só dos ossos, a ponto dos fisioterapeutas ficarem realmente preocupados na cidade, irmãos, porque todos abandonavam os tratamentos, eram curados, e foi necessário ministrar a eles, que eles também aplicassem a palavra de Deus, que eles iriam colher os mesmos resultados. Amém, irmãos? Então está lá atrás, e também mulheres generais de Deus, mulheres comuns, donas de casas, que abalaram o nosso mundo, sacudindo o nosso mundo, né, pastor? Fui pastor em Paraguai 10 anos. Sacudiram o nosso mundo. Muitos dos avivamentos modernos que nós temos hoje, aqui está as avós desses avivamentos pentecostais. Maria Wood Ether, onde pessoas caíam debaixo do poder de Deus, e críticos iam lá para entender o que estava acontecendo. Jornalistas, médicos, repórteres iam ver pessoas caindo debaixo do poder de Deus, e muitos deles recebiam o impacto da presença de Deus, e Deus mostrava uma cena do céu ou do inferno, e eles tinham que optar por Jesus, e levantaram em choque. Tem também a Amy McPherson, né, a fundadora da Igreja Quadrangular, Heidi Beck, a própria Francis, Catherine Kuhlman, e a lista é longa. Eu tenho certeza que será uma bênção. Esse material é um material muito diferenciado, irmãos, que você não encontra em qualquer lugar. Amém? Vamos para a palavra de Deus, porque não há como falarmos sobre cura e não trafegarmos nas autopistas da palavra de Deus. Como nós vamos decolar aqui nessa noite, irmãos? Pense nisso. Você tem noção da responsabilidade que nós temos aqui? Como nós vamos sair deste chão, deste piso, e entrar nas autopistas, nas regiões celestiais? Aleluia, glória a Deus. Abra comigo Marcos 11, versículo 12 e 14. A música pode segurar, vai ser na hora da ministração. Obrigado, filho. Marcos 11, versículo 12 e 14. Depois nós vamos pular para o 20 ao 24. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Olha só. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las eis. Amém? Irmãos, Jesus falou à figueira. Talvez poderia parecer algo sem muito sentido, não é verdade? Poderiam dizer que ele era um louco, irmãos, loucura. Jesus falava as coisas inanimadas. Ele falou ao vento: vento, aquieta-te. Ele falou ao morto 4 dias: Lázaro, vem para fora. Ele falou à figueira. Ele falava as coisas inanimadas. Sabe, nas leis espirituais não há lugar para construções de raciocínio humano, irmãos. A palavra diz que o evangelho é loucura para os que perecem, mas nós não estamos perecendo, amém, irmãos? Para nós, ele é o poder de Deus. E o homem natural, 1 Coríntios 2,14, não compreende as coisas do Espírito Santo, do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. Então, nesta noite, que você e eu possamos abrir o nosso coração, irmãos, para tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu não sei como acontece a cura. Eu não sei como uma irmã que estava aqui, ó, mais ou menos nessa posição aqui, o joelho dela não conseguia, um problema aqui, um distanciamento do joelho. Alguns irmãos viram aqui, e o Senhor alinhou o joelho e colocou no lugar. Quantos viram? Tem alguns poucos. Olha só, eu não sei como acontece isso, irmãos, mas eu sei, porque sei que é no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. O próprio Jesus, ele falou que, Marcos 7,13, que às vezes por causa de tradições que nos foram ensinadas, nós mesmos anulamos a eficácia da palavra de Deus. Marcos 7,13, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição, versão NVI, que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Porque Deus não cura assim. Porque pessoas caem debaixo do poder de Deus. Irmãos, a unção de Deus é como uma descarga poderosa, irmãos. Se você colocar o dedo na tomada, que é a eletricidade natural da terra, derruba uma pessoa. Você imagina o poder de Deus. Se Deus quiser colar no teto, hoje Ele pode colar, já pensou? Ele faz como Ele quer. Eu estive agora numa reunião, eu sentei, as pessoas sentam na cadeira, senhoras às vezes ficam preocupadas. Eu já vi pessoas caindo em câmera lenta, irmãos, e o Senhor amortizando no meio. É impressionante. Eu já sentei senhoras, senta aqui, quando eu das costas, serem impelidas, derretendo na cadeira assim. Eu falei, bom, coloca no chão, qual o problema? Nós não vamos anular aquilo que Deus tem. Porque está rindo debaixo do poder de Deus? A Bíblia diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, lá em Salmos, ficamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de júbilos. Então não se espante nessa noite se você vê alguém aqui rindo pelo poder de Deus, irmãos. Já vi pessoas sendo curadas de depressão, eu citei em outra reunião, lá em Duque de Caxias. A irmã começou a rir 22 horas na terça, só foi parar na quarta-feira, 17 horas, cheia do Espírito Santo. No trabalho dela, ela tinha que ir para o banheiro, rindo, com óleo de alegria. Não estamos falando de risadas sarcásticas, irmãos, que o Senhor repreenda. Estamos falando do óleo de alegria. Eu provo pela Escritura para você. Abra comigo Isaías 61. Talvez alguém aqui precise desse óleo. Talvez tenha alguém aqui em luto, talvez tenha alguém aqui em depressão, e se você é alegre, vai ficar mais alegre ainda com o vinho novo do Espírito Santo. Estamos falando porque nós vamos ver manifestações do poder de Deus. Isaías 61, o Espírito de Deus, do Senhor está sobre mim, não é assim? Pelo que me ungiu para pregar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Deixa eu abrir a versão NVI aqui, de coração quebrantado, a anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Talvez tenham pessoas aqui deprimidas. Você veio no lugar certo, irmãos. Pessoas sairão daqui cheias do Espírito Santo. Quando o reino de Deus é estabelecido, os sinais do reino se manifestam, não é assim? Vem o teu reino, Senhor. Sim, o reino já chegou, eu sei de tudo isso, mas quando o reino de Deus se manifesta, os sinais do reino se manifestam: paz, alegria, gozo do Espírito Santo, cura se manifesta. Por isso pessoas foram curadas aqui, porque o nome de Jesus está sendo proclamado nesse lugar, irmãos. Amém? Você está feliz com isso? Amém. Então, voltando aqui ao texto, Jesus procurou frutos, não tinha frutos, só tinha folhas, só tinha aparência, não é assim? Jesus procura frutos, irmãos.
Jesus, ele está atrás de frutos. Ele não quer aparência. Eu tenho uma frase que eu falo com meus 2 filhos. Hoje eles já estão grandes, mas eu falava assim: papai só compra. Aí eles falavam assim: original. Papai só compra original. Eu não quero pirata, irmãos. Eu não quero falso. Não precisamos forçar milagres aqui, irmãos. Quem cura é Jesus. Não estamos vendendo cura aqui. Desculpa eu falar isso, eu sei que está gravando, não tem problema. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que nós queremos ver o que Pedro viu, que João viu, que Barnabé viu, que Estevão viu. Eu quero ver o original de Deus. Quantos querem ver o original de Deus? Quem cura é Jesus. Se ele não curar, ele sempre quer curar. Vamos embora para casa, qual o problema? Mas ele sempre quer nos curar. E ele vai fazer nessa noite. Diga, vai acontecer no nome de Jesus. Mas eu estou falando isso, irmãos, porque não é somente folhas. Cuidado com as aparências, irmãos. Muito bonito embalagens, né? Assim, hoje, muito marketing, muita propaganda, um produto muito bonito, mas quando você vê, não tem nada, né? Às vezes um bolo com selos e termos em inglês, né? Gold, não sei, quando você vai abrir a farinha, pôr em açúcar, fala, Deus. Não se engane, irmãos, com aparência. A palavra fala sobre uma fé não fingida. Nós estamos falando nessa noite de uma fé no íntimo do nosso ser, no coração, irmãos. Uma fé não fingida. Não adianta aqui você franzir o rosto, uma aparência de... Sabe, irmão, sabe que é possível ver a fé. No livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo pregava, Atos 14, 7, e ali pregavam o Evangelho, e estava sentado em Listra um homem leso dos pés, paralítico, irmãos. Olha o que diz o texto: coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado. Eu vou repetir em câmera lenta. E vendo que possuía fé para ser curado, irmãos. Disse então Paulo em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. O próprio Jesus, ele viu também uma fé. Em Mateus 8:10, quando Jesus ouviu, ficou admirado e disse aos que seguiam: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Quando ele falou para o centurião, admirou-lhes de tamanha fé, irmãos. A fé você vê, irmãos. Eu estava num retiro, no período de carnaval, há muitos anos atrás, e durante a ministração, veio uma jovem, fortinha, assim, morena, e ela veio vindo assim para receber oração, e eu falei assim, para, onde você está aí? Para aí. E eu falei assim, o que você pedir, vai acontecer. Eu simplesmente sabia, eu via algo. Eu simplesmente sabia. Podia haver uma expressão de fé. E, irmãos, ela tinha um problema nos ossos, congênito, desde nascença. Ela foi completamente curada, como a irmã Dalva foi curada. Quantos viram que a irmã Dalva recebeu uma unção de Deus como um míssil? Quantos viram aqui? Falei, essa irmã de verde, levanta a mão, receba. E essa irmã conta esse testemunho até hoje. Então, o Senhor quer frutos, não aparência, e frutos que permaneçam. Olha só, João 15,16, não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Veja, irmãos, quando dermos fruto, e o fruto permanecer, o que são os frutos? Os frutos, eu anotei que significa cumprir o propósito que o Senhor determinou para a sua vida. Através desse propósito, você colabora para o crescimento do reino de Deus. Isto é, produzir frutos. Tudo que você faz para que haja o avanço do reino de Deus é produzir frutos. Você trouxe pessoas hoje, você está gerando frutos. Você falou de Jesus, você está gerando frutos. Você distribuiu um folheto evangelístico, você está gerando frutos. Você colocou, os irmãos, às vezes, tem uma piscina em casa, você colocou à disposição, irmão, se quiser batizar, o pastor, se quiser batizar pessoas, há lugares que precisam disso.
Isso é produzir frutos. Você tem um veículo, não somente o adesivo a serviço do Rei Jesus, mas você colocar à disposição, você está trazendo o avanço, o crescimento para o reino de Deus, são frutos. E Jesus falou que quando produzíssemos esses frutos e os frutos fossem permanentes, olha, tudo que pedirmos ao Pai, Ele nos concederia, irmãos. Muitas vezes fomos tolhidos de pedir. Eu já vi pessoas falando, as pessoas só querem pedir, a Deus pediu, mas está aqui, irmãos, tudo quanto pedirmos, se dermos frutos e os frutos permanecermos, tudo que pedirmos, Ele nos concederia. E no texto que nós lemos, o texto base, Jesus falou, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e você vai ter. Você vai pedir em oração, e nós vamos agir ao nível, irmãos. Nós vamos agir como se já tivéssemos recebido. Nós vamos agir como se já tivéssemos recebidos. Eu sei porque sei que vai acontecer. Eu já vim hoje aqui, irmãos, e não é minha grande fé, por favor, mas eu sabia porque sabia. Eu trouxe a câmera, eu já ando com um gravador digital, eu dei para o pastor segurar, porque eu sei que vai, eu posso falar o Salmo 23 aqui, e sair correndo. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sei porque sei. É uma convicção no nosso interior, que Deus quer gerar, e nós vamos agir como se já tivéssemos recebido. Eu estou tentando introjectar isso, irmãos. Você precisa entender, não tem exemplo melhor do que eu ouvi quando eu estive na região lá de João Pessoa. Uma irmã estava pedindo a Deus um carro, gerando em fé, não há problema nenhum em você pedir a Deus um carro, pedindo a Deus, e ela tinha uma convicção tão forte, que quando ela chegava em casa, a garagem era apertada, a garagem estreita, não tinha o carro ainda, mas ela passava colada na parede, desviando do carro, como se já tivesse. Aleluia! Isso é agir ao nível. Deus está cansado de papo furado, irmãos, me desculpe falar isso. A fé sem ação. As pessoas que recebiam milagres, elas agiam, elas corriam, elas tocavam nas vestes de Jesus, elas subiam em árvores, elas desciam o leito pelo telhado, elas clamavam nas ruas, Jesus, filho de Davi. Havia ação, irmãos. O Senhor quer nos levar a níveis novos em Deus. Você vai pedir hoje, vai acontecer no final da tarde. Nós vamos falar e vai acontecer. Jesus então ele fala, nunca mais alguém coma fruto de ti para sempre. E ele trouxe um ensinamento para nós. E quando os discípulos passaram, uau, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Aí ele fala essa bomba aqui no versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser. Nós vamos falar a enfermidade. Enfermidade, seque pela raiz, não dê fruto mais, desde a sua raiz. Eu sempre conto esse testemunho. A irmã Eleni, uma irmã diarista, serva de Deus lá no Rio de Janeiro, nos ajudava, e ela tinha um mioma no útero, irmãos, uma estrutura no útero, um mioma de 19 centímetros, que precisava ser removido cirurgicamente, e ela já tinha os encaminhamentos do Hospital Público em Ipanema, e ela falou, dona Márcia, irmã Márcia, ora por mim, irmão. E a Márcia, de posse desta palavra, e a boa notícia é que Jesus falou que se alguém disser, não é assim, Alex? Qualquer que disser, ele não classificou se o grande fulano de tal disser, não, ele disse qualquer que disser. Se alguém disser, quantos são alguém aqui? Há esperança para o teu caso e para o meu caso, amém? Ele disse, se alguém disser, então a minha esposa falou, mioma, seque pela raiz, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos falar daqui a pouco aqui. Nós vimos aqui hoje, joelhos se endireite, no nome de Jesus Cristo. Coluna se endireite. E se funciona para colunas e joelhos, como vimos aqui, vai funcionar para qualquer coisa, irmãos.
Porque Jesus falou, tudo o que disser, lhe será feito. Resumindo a história, minha esposa falou, mioma, seque, não dê fruto mais. E aquela irmã caiu debaixo do poder de Deus. Ficou ali um tempo, levantou, foi embora. Aleluia. E quando ela foi fazer o exame, irmãos, aquele mioma, tem laudos, tem a live que a Márcia fez. Aquele mioma de 19 centímetros estava do tamanho de um grão de arroz. E estava do lado de fora do útero, nas camadas externas. E a médica falou, você não precisa operar, você pode ter qualquer outra coisa no futuro, mas isso aqui, Jesus Cristo liquidou a parada. Será que é tão difícil, irmãos, nós exercitarmos esta fé, agirmos ao nível, sabe, os sintomas estão lá, a dor está lá, ninguém é maluco aqui, irmãos, mas nós vamos render ações de graça. Pai, obrigado por joelhos sarados, noites abençoadas, Senhor, no nome poderoso de Jesus, amém? Há ações, irmãos, que nós temos que fazer, e agirmos ao nível, em tudo nesta vida, até na vida secular. Eu já estou finalizando. Quando veio a pandemia, ficamos mais de 200 dias sem viajar. Eu colocava a mala atrás da porta, pronta, semi-pronta. Está aqui. É agir ao nível. Está aqui, Senhor, está pronto. A hora que chamar já está aqui, pronto. Quantos estão entendendo, irmãos? Aleluia. Eu conheço um irmão que Deus tem dado comandos a ele, uma fé, irmãos, e ele pede a Deus e a coisa acontece, é impressionante. E ele falou que às vezes ele imprime o boleto, não vai sair comprando aí a torta e a direita não, irmãos, por favor, mas ele compra e imprime o boleto às vezes são para 3 dias, né? E ele gera o boleto, imprime o boleto e aquilo ali gera uma fé nele, uma convicção, e daqui a pouco está pago e ele consegue tudo à vista. Você está comigo aqui? Precisamos exercitar na fé, aleluia, nas pequenas coisas, assim como Jesus falou a esta figueira, Ele está gerando em nós uma fé para transladar montanhas e andarmos no sobrenatural, aleluia. Então Deus quer nos levar a níveis novos nessa noite, você e eu. Não haverá barreiras, não haverá limites. Qual o monte que está diante de você? Qual é a dificuldade que está diante de você? Nós vamos falar crendo, e creio que montes serão movidos e transponidos nessa noite, no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe os irmãos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Enquanto eu estiver falando, uma outra voz vai falar com você, a voz do Espírito